Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, Angulers! Boa terça-feira pra vocês, estamos de volta! Angu de Grilo no ar, episódio 225, Flávia Ol. Recuperada, como você está, Flávia Ol? Bem-vinda novamente. Meu Deus, eu ainda tô com um resquício final de tosse, mas me recuperei. Aquela gripe virou uma pneumonia e uma sinusite. Entrei no antibiótico, não tomava antibiótico, que eu me lembre, desde fins de 2016, quando eu fiz uma cirurgia de emergência para extração de um cálculo renal. Então, vocês podem imaginar o meu... Nunca tive pneumonia, 54 anos de vida, e foi horrível, porque é um cansaço absurdo, assim. Ela ficou derrotada, minha gente. Fiquei muito prostrada. E os horários do remédio, porque eu comecei a tomar no meio da tarde, era de madrugada, então assim, eu perdi o sono, com acesso de tosse. Foi horrível, foram dias realmente bem duros, que eu compensei com muito sono, hidratação, além da medicação, série, filme do Oscar, que deu pra ver, e uma agradável experiência de retomar a leitura por prazer e não por dever, que era uma meta minha, resolução, desde o ano passado, e eu não consegui cumprir. Acabei, ano passado, lendo muito para o trabalho, e para escrever prefácio, e para escrever contracapa, e para escrever apresentações. E esse ano eu precisei radicalizar essa posição. Já disse não a 2 convites sobre capítulo de livro, sobre uma contracapa, uma apresentação. Com dor no coração, eu tenho muita dificuldade de dizer não, mas eu precisei fazer isso e reencontrar a leitura por ler. Foi, assim, muito prazeroso, muito mesmo. E você tá lendo o quê? Então, quero mergulhar nesse hábito. Eu comecei e terminei Tudo é Rio, da Carla Madeira. Uhum. E tô lendo um livro muito interessante da Djamília Pereira, né? Pereira. A Visão das Plantas. Um livro pequenininho, vou terminar rápido, se a minha retomada às atividades profissionais permitirem. Mas um livro muito interessante sobre um capitão de tumbeiro, um carrasco escravocrata, que um pouco se aposenta, volta à cidade, à casa dele de infância, e começa a cultivar um jardim. É uma reflexão muito interessante sobre como a natureza se impõe, como a natureza prescinde, de alguma forma, do ser humano, desses conceitos éticos e morais. Quer dizer, o jardineiro é um carrasco, mas o jardim floresce. E muito interessante. Eu estou assim na primeira metade do livro. É escrito em português de Portugal, então tem alguns... É interessante também ler assim, né? Arrasou, Flávia. Nossa, mas eu tô super feliz. Então é isso, Angulers. Ela está de volta, Angu de Grilo está de volta. Vamos aos tópicos aí que a gente vai tratar nesse episódio. A gente vai começar falando do PIB, crescimento de 2,9% do PIB em 2023. Acho que vale, né, a gente falar sobre isso, colocando o Brasil de volta aí no top 10 maiores economias do mundo. Vamos falar no nosso segundo bloco 2 assuntos que mais ou menos já passaram, então a gente não vai aprofundar tanto nas informações, nas minúcias, porque vocês já sabem, mas como a gente não teve episódio na semana passada, a gente não tratou disso, que foi a fuga dos presos de Mossoró e agora a transferência, né, de mais de 20 presos nesse final de semana. Acho que vale a gente falar disso. E o ato na Paulista do domingo retrasado, que reuniu quase 200 mil pessoas em torno do Bolsonaro e seus aliados. Já passou,
mas acho que vale a gente dar aqui um contextozinho nos comentários. E no último bloco, vamos falar rapidamente das novas regras aprovadas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre o uso de inteligência artificial nas eleições. Então, as eleições de 2024 já começaram, temos regras aí para uso de inteligência artificial, deepfake, vamos ver o que o TSE aprovou. Então, vamos dar também uma atualização da última semana da guerra entre Israel e Hamas. Na última semana, vocês devem ter visto que teve um ataque a civis que cercavam caminhões durante uma ajuda humanitária, distribuição, né, de ajuda humanitária. Saiu uma nota duríssima do Itamaraty. Agora parece que os Estados Unidos estão a favor de um cessar-fogo. Nesse último domingo, a Kamala Harris, que é a vice-presidente, né, dos Estados Unidos, fez um discurso pedindo um cessar-fogo imediato. Olha, gente, é realmente inacreditável. E também na semana passada, o Lula dobrou a aposta, né, em cima do Netanyahu. A gente comentou aqui que ele tinha, que se era esperado, que ele pedisse desculpas. As fontes, né, falaram que ele não pediria desculpas, ele ficou calado, vence. E, numa aparição pública, dias depois, canetou em cima do Netanyahu. Então, vamos também comentar isso, uma breve atualização nesse nosso terceiro bloco. Vamos começar esse ângulo de grilo. Bom, vamos começar pelo PIB. E aí, temos que ouvir ela, a musa da economia brasileira, Flávia. Crescimento de 2,9% do PIB em 2023, saiu essa semana. Eu acho que foi, no fim das contas, um crescimento dentro do esperado, né? Tinha uma projeção dentro do esperado chegasse... no fim do ano, né? Dentro do esperado no fim do ano, porque no início do ano, né, as projeções eram de 0,5, 0,8. Aí tu pega e faz o L. Quando você faz a retrospectiva, olha uma linha do tempo, você vê que houve erros constrangedores do ponto de vista das projeções macroeconômicas do mercado financeiro. Já no início do ano... Calma. Vamos lá, tô calma. Ela já chegou marretando a projeção. E aí, crescimento de 2,9%, né, nesse consolidado aí de 2023, colocando o Brasil de novo no top 10 maiores economias do mundo, em 9º lugar. Teve até gente falando que o crescimento do PIB era um risco, era um problema para a inflação. Eu queria que você comentasse primeiro o crescimento do PIB e se essa preocupação faz algum sentido, se tem essa relação entre o crescimento do PIB e o aumento da inflação, se a gente tinha que estar se preocupando com isso ou se é procurar pelo em ovo. Olha só, primeiro eu quero dizer que eu não vivo desse encantamento com indicadores macroeconômicos, por exemplo, como o PIB. Eu acho que ele é termômetro de algumas coisas, indicativo de recuperação da atividade econômica. Quando a gente olha o PIB, a gente tem alguns insights sobre que aspectos, né, da economia estão indo bem, que aspectos estão indo mal, e isso pode orientar decisões políticas. Mas, assim, eu não acho que grandes crescimentos de PIB significam grandes coisas na direção de melhora de qualidade de vida. Porque o PIB é uma métrica, né? É uma medida de geração de riqueza, de atividade econômica ao longo de um ano em relação ao ano anterior. Ele também traz algum tipo de inferência em relação a se a economia está indo melhor ou pior que o crescimento da população, expresso no PIB per capita, que seria se houvesse uma divisão igualitária, quanto de riqueza a população estaria produzindo. Mas a gente precisa lembrar que nós temos níveis de desigualdade altíssimos e o PIB não corrige níveis de desigualdade. Então, assim, é muito mais relevante você produzir redistribuição de riqueza do que exatamente crescer. É óbvio que é mais fácil produzir distribuição de riqueza com crescimento. Mas, assim, à luz de uma
de uma sociedade e de um planeta que precisa estressar menos recursos naturais, reduzir emissões e, obviamente, enfrentar a pobreza, fome, desigualdade, o crescimento do PIB tem algumas, por si só, ele tem algumas, carrega, né, algumas, digamos assim, mazelas, desvantagens. Você pode redistribuir renda sem crescer, né? Por exemplo, com política tributária. Quem ouve aqui a gente no Angu, a gente fala muito disso, né? De como a tributação, o sistema tributário pode ser progressivo, fazendo com que os que ganham mais paguem mais e, portanto, haja um benefício a quem ganha menos. A gente tem economias que não estão entre as 10 maiores do planeta e que têm níveis de desigualdade, portanto, de bem-estar social muito maiores que o do Brasil, né? Uma referência a isso, a gente pode pensar no IDH, que também não é o índice ideal, mas que contém ali algumas dimensões de qualidade de vida. O IDH inclui, além da renda, algumas variáveis de educação e de saúde, longevidade, taxa de mortalidade infantil, etc. E a gente vê que o Brasil, que voltou ao top 10 das economias globais, no IDH está lá em 80º, né? É 80, 79, 85, não sai disso há muito tempo. Era melhor não ter uma economia tão vigorosa e ter mais qualidade de vida, menos desigualdade. A gente está entre os países mais desiguais do mundo. Por quê? Porque tem renda muito concentrada, porque você tem uma estrutura tributária que beneficia renda e patrimônio em detrimento do consumo. A reforma tributária que foi aprovada ainda não está em vigor, mas essa primeira etapa do ano passado, ela se debruçou unicamente sobre consumo. E talvez a gente não tenha a reforma do imposto de renda neste ano de 2024, já entramos em março, não tem projeto, não tem nada, e a gente sabe que a partir de junho acabou o ano legislativo, porque o mundo político vai se voltar às eleições. Então, esse é meu primeiro ponto. Dito isso, óbvio que é uma boa notícia, depois do que a gente viveu, uma recessão profunda, né, entre 2014 e 2016, entre o início do segundo mandato da Dilma até o impeachment. E, a partir daí, uma recuperação medíocre da economia, né, nos anos Temer, uma recessão brutal por conta da pandemia no segundo ano do governo Bolsonaro, e uma recuperação que apenas, maiormente, compensou um tanto da perda que tivemos nos anos de pandemia até o fim do governo Bolsonaro. É óbvio que um crescimento de 2,9%, ele é muito positivo. E como eu disse, que, embora eu não seja eu não romantize estatísticas como o PIB, é óbvio que ela ou ele nos dizem coisas. E o que o PIB disse? Primeiro, um vigor muito expressivo da produção agrícola. Segundo, da extração mineral. Terceiro, das exportações. E, obviamente, as coisas estão vinculadas. O Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas, a começar pela soja, mas também passando pelo complexo carnes. É um grande exportador de matérias-primas também extrativas. Minério de ferro e petróleo. Petróleo em bruto e alguns ali dos produtos dessa cadeia. E as exportações cresceram, né? O ano passado, 2023, foi recorde de safra de grãos. Nós colhemos mais de 310 milhões de toneladas. Mas, assim, trata-se de dois eixos de produção agrícola redistributivos, ou de produção econômica, né, de atividade econômica redistributivos? Não. A indústria extrativa é concentradora, degrada o meio ambiente, né? E a própria produção agrícola, agropecuária, ela é muito orientada ao latifúndio e à monocultura. Então, assim, em que medida
esse resultado, ele é só para ser festejado ou ele precisa também de algum tipo de análise crítica em relação à necessidade de diversificação da produção agrícola e de intensificação da transição energética? Gente, ela macetou o PIB, o agro, a monocultura, a mineração, o latifúndio, os latifundiários, não sobrou nada. Não, é porque eu acho assim, é riqueza, mas vamos qualificar a riqueza. É porque eu acho que a gente precisa ter análises críticas em relação a isso, a qualidade desse crescimento. E ele tem alguns senões, embora tenha sido positivo do ponto de vista de atrair, né, dólares, divisas. Isso deixa o aumento de exportações, ele nos traz conforto do ponto de vista das contas externas, do ponto de vista de desequilíbrios que fragilizam muito economias emergentes, né? Se a gente pensar na Argentina, muitos dos problemas da Argentina têm a ver com a escassez de dólares. Então, assim, o Brasil tem uma situação muito confortável, tem reservas internacionais num nível altíssimo e atrai dólares com a venda dos nossos produtos no exterior. Agora, é uma economia ainda praticamente como nos moldes da origem, né, desse Estado, ainda muito confinada à exportação de itens básicos, primários. É soja, é carne, é minério. É totalmente diferente de países asiáticos que exportam componentes industriais, equipamentos, manufaturados. Por incrível que pareça, o melhor desempenho de exportações do Brasil em termos de manufaturados, por exemplo, automóveis, é a Argentina. A Argentina compra produtos industrializados. Então tem uma pauta de importações do Brasil, né, de muito mais qualidade, de muito mais valor agregado. Mas está numa crise terrível. Nossa Senhora. A gente exporta muito para a China itens básicos. No ano passado, o Brasil exportou mais de quase 350 bilhões de dólares. Mais de 100 bilhões de dólares foram para a China. Essencialmente soja, minério. Alguns outros produtos também agrícolas. Então, assim, tem coisa boa? Tem coisa boa, mas a gente precisa qualificar, né? Não só soltar foguetes em relação a isso. Ah, foi o agro, mas foi o agro. 92% da produção brasileira de grão, gente, são 3 produtos: soja, milho e arroz. Ai, Deus. Então, assim, agora, vamos lá, vamos ver o copo meio cheio. Já que eu fiz todas essas qualificações do ponto de vista da oferta, né, que eles chamam, que é o que se produz. Vai. Não, eu queria saber qual é a relação, por que os seres humanos, no último final de semana, falaram que o aumento do PIB era um risco para a inflação. Qual é a relação entre essas duas coisas? E por que seria... E também vi algumas opiniões de que o PIB cresceu, mas não atraiu investimento externo. Então também não serve. O PIB cresceu, mas isso é um risco para a inflação. Tipo assim, qual é a relação entre essas coisas? Não, tem uma relação de livro-texto, né? Porque se você tem uma economia crescendo, produzindo mais, porém sem investimento, que na rubrica do PIB chama formação bruta de capital fixo, se não se está expandindo a capacidade produtiva, você vai produzir inflação porque as empresas chegarão no limite da capacidade produtiva. Se elas não aumentam a capacidade, você vai ter aumento de preço. Se o tamanho da oferta, se a quantidade de produtos, de mercadorias, de serviços, ela é limitada por uma capacidade produtiva e não pode ser ampliada, obviamente que o preço fica mais caro. Faltou produto, o preço sobe. Então, por isso,
é inflacionário, e aí, sendo inflacionário, se o Banco Central, né, tem como meta segurar a inflação, ele vai subir os juros, e subir juros não ajuda nem o PIB, não ajuda investimento, provoca desaceleração da economia, e a gente fica nesse vai e vem. Por isso que eu acho que é mais importante, ou que é muito importante, a gente pensar nesse tema do PIB, qualificando que crescimento foi esse e em que medida eles nos interessa intensamente, né? Porque, assim, o que está escondido nesse resultado de PIB? Já falei da exportação, da indústria extrativa, da agroindústria, né? Do complexo agropecuário. Tem uma concentração ali de crescimento. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo com a indústria de transformação, o que está acontecendo com o setor de serviços. O setor de serviços se recuperou no ano passado. De fato, foi um ano muito melhor, e a gente tem isso expresso, por exemplo, nas atividades de cultura e turismo, que foram as últimas a se recuperarem depois da pandemia. E o ano passado foi realmente uma explosão. A gente vê isso, inclusive, na inflação das passagens aéreas, que no IPCA do ano passado subiram 47%. Exatamente o que eu estou falando. Se não tem mais empresa, se não tem mais avião, não sei o que vai acontecer? Sobe o preço. Então, é por isso que alguns economistas chamam a atenção para um risco, né, de um crescimento nesse nível, ele trazer inflação. Mas eu acho que isso é menos relevante. Eu acho que mais relevante é a gente pensar em modelos mais redistributivos, mais complexos, mas até eu diria múltiplos e talvez democráticos, né, de pensar o crescimento econômico, de pensar investimento. Porque você pode pensar, o Brasil vai crescer mais, ou vai manter essa taxa de crescimento, vai ser sustentável, se houver investimento, aumenta a capacidade produtiva. Mas qual é a capacidade produtiva que a gente quer aumentar? É mais latifúndio? É emprestar dinheiro para grandes produtores rurais aumentarem a sua produção e exportarem mais? É para a Vale extrair mais minério e a Petrobras produzir mais petróleo no pré-sal? Ou é, eventualmente, para investimentos em habitação, em saneamento? Isso aí vai impactar, por exemplo, a construção civil, intensiva em mão de obra. Nenhum dos dois setores que puxaram o desempenho do PIB, né, se a gente pensar no lado da oferta, agropecuária e extrativa, são intensivos em mão de obra. É educação, é creche, né, é ampliar horário integral e empregar mulheres, professoras, educadoras, cuidadoras. É a política de assistência a idosos, é o complexo industrial da saúde para produzir mais vacinas, mais remédios e reduzir a nossa dependência de importação de medicamentos de vacina, como nós vimos na pandemia. Então, veja, tem várias reflexões possíveis, né, sobre esse resultado do PIB. Agora, vamos lá, vamos falar de outro, porque eu estou falando aqui basicamente do que a gente chama no PIB de o lado da oferta. Qual foi a produção que cresceu? No lado da demanda, o lado da demanda também, exportação está lá. Mas eu falei de exportação no capítulo, né, oferta, porque essencialmente essa produção agrícola e de extrativa mineral está relacionada à exportação. Na verdade, as coisas vão se encaixando. Mas eu acho também importante a gente chamar atenção para esse lado, o lado que os economistas, né, chamam de a ótica da demanda, em que o grande resultado do PIB veio do consumo das famílias. Por quê? Porque o setor de serviços, onde o comércio está incluído, no caso do PIB, responde por praticamente 70% da atividade econômica. E nós tivemos, por isso que eu falo que a gente tem que olhar a qualidade, qualificar que crescimento foi esse, porque nós tivemos alguns fatores macro e microeconômicos que explicam o que aconteceu com o consumo das famílias. A reorganização do Bolsa Família numa escala maior do que a anterior. E a gente sabe que transferência de renda para gente pobre é consumo.
Meu Deus, isso é A gente isso é a teve- notícia mais velha do mundo. É a frase mais velha do planeta Terra. Tem 20 anos, mais de 20 anos, que nós brasileiros já estamos carecas de saber. Todo mundo sabe aquela notícia, a notícia mais velha do mundo. Cada R$1 distribuído no Bolsa Família reverte 1,80 para o PIB. Isso é uma notícia de 15 anos atrás. Mas tem gente que insiste em falar que é esmola, que é, nossa, que é um dinheiro que não volta. Ai, meu Deus, que preguiça, Senhor. Tivemos recomposição, né? O início da recomposição, o modelo de recomposição do salário mínimo, e isso também impacta consumo. A gente sabe que o salário mínimo tem uma correlação com pensões, aposentadorias, benefícios de prestação continuada, trabalhadores de baixa qualificação, algumas folhas de prefeituras municipais, e é referência, inclusive, no setor informal, nos empregados sem carteira assinada, que, embora não tenham os benefícios trabalhistas, tem essa indexação. E, obviamente, quem ganha salário mínimo também gasta. A gente teve a recuperação do setor de serviços, que eu mencionei. Então, por exemplo, turismo, por exemplo, cultura, por exemplo, o comércio, né? Em decorrência dessas duas, uma redução do desemprego, que foi significativa. O desemprego voltou aos níveis de 2015, 2016. Então, também caiu. Essa melhora no mercado de trabalho ajuda, a massa salarial aumentou e tudo isso estimulou o consumo das famílias. Esse crescimento e esse fenômeno é muito legal, é capaz de a gente descobrir daqui a pouco, a partir das próximas pesquisas, isso não está no PIB, que houve alguma redução de desigualdade no ano de 2023. Então, isso é até mais positivo do que, efetivamente, o crescimento do PIB propriamente dito. E se 70% do PIB são setor de serviço, ligados a serviços prestados à família, consumo, compra de comida, de bem-estar, de casa própria, de coisas assim, a gente precisa focar nisso. São esses segmentos que precisam ser valorizados. Por isso que eu falei, imagina o impacto no PIB, na qualidade de vida, na redução de desigualdade, se a gente tem um choque de oferta de educação integral e emprego de professores, etc. Se a gente tem um choque de oferta de assistência à saúde primária, ou assistência primária à saúde. A gente está vivendo uma epidemia de dengue, gente. O PIB cresceu 2,9% e a gente ultrapassou na semana passada, na mesma semana do PIB de 2,9%, 1 milhão de casos de dengue, que é uma doença de... Vou resgatar um termo bem antigo, né, que já caiu em desuso. Uma doença do subdesenvolvimento. Já falamos aqui sobre isso no Angu. Tem a ver com urbanização mal feita, tem a ver com falta de saneamento, tem a ver com racismo ambiental, com essa falta de estrutura. Então, assim, e esses são fenômenos ou apontamentos no marco, né, das análises sociais, mas são fenômenos também econômicos. Porque há decisões políticas de destinar dinheiro para alguma coisa e não para outra. É preciso se debruçar sobre isso. Esse ano a gente vai ter uma produção agrícola menor. Teve El Niño, ainda assim deve ser a segunda maior da história. Um plano safra muito importante. E aí a gente vai ver em que medida o primeiro ano do Lula promoveu algum tipo de redistribuição na direção de incluir mais a agricultura familiar, o financiamento a esses produtores pequenos e médios, que efetivamente são os que põem comida na mesa dos brasileiros. E, portanto, o investimento, o aumento da produção agrícola, digamos assim, dessa base familiar, é absolutamente fundamental para um crescimento do PIB não virar inflação. Porque você pode ter o aumento lá da produção da soja para exportação, ou do milho para exportação, etc., e você ter um aumento da produção de feijão, de arroz, de hortaliças, de legumes, de frutas, que tornem essa produção mais barata e que é efetivamente isso que o brasileiro compra, consome. O primeiro semestre desse ano
foi de aumento, como de resto todo o primeiro trimestre de aumento no preço dos alimentos. Então, assim, decisões políticas que vão fazer efeito. Mas é óbvio que se quer mais investimento. Agora, mais investimento bom, porque hoje a gente não pode pensar que é bom qualquer tipo, investir por investir, né? Então, assim, que investimento que a gente está querendo atrair? Na economia verde, né? na sustentabilidade das florestas, investimentos em redução de emissões, investimento em melhora de qualidade de vida, por exemplo, saneamento, na mobilidade urbana, na qualidade do transporte, da habitação. Então, algumas notícias e, às vezes, sobretudo, decisões políticas com efeito nessa engrenagem econômica para produzir mais justiça social. É disso que eu me ocupo, é nisso que eu me interesso mais. Não é que eu não ache importante, desprezível o PIB, etc. Mas eu acho que a gente precisa pensar, né, economia sob uma ótica mais ampla. Se fosse um PIB de 2,9%, essencialmente pensado na oferta por exemplo, na indústria de construção, na indústria de transformação, no setor de serviços, não seria mais inclusivo? Então, assim, acho que a gente tem que ter em mente qualificar um tanto esse crescimento. Ele é ótimo, é uma boa notícia para uma economia que ficou muitos anos andando de lado, mas ele ainda não nos basta. Então é isso, quem estava feliz com o crescimento do PIB não está mais, já saiu deprimido desse primeiro bloco. Não é para não estar feliz. Já saiu deprimido. Eu trouxe coisas boas, falei do consumo das famílias, eu entendi. falei Ela da exportação e da segurança, gente. É uma coisa do ponto de vista impressionante. Das crises internacionais, a da vulnerabilidade já sabe, externa. Gente. Mas, sabe, a gente precisa pensar, porque essencialmente, praticamente metade Estamos pensando, do os PIB, angulhas pensam. Pensam, então. Ela a vai gente não repetir pode pela ficar terceira satisfeito vez. de sentar e ficar lá, que lindo e tal. A gente tem que... Porque, assim, ainda tem muita gente desempregada. Queremos mais, né? Tem muita gente não nos contentamos querendo com pouco. Carteira assinada, querendo os benefícios. Tem muita gente ainda em situação de precária, porque muito do vigor desse PIB tem a ver com setores que não são intensivos em mão de obra. Mas, olha, eu super elogiei salário mínimo, então, Bolsa Família, transferência de renda, etc, etc, etc. Não me levem a mal, Angúlia. Tô quieta há muito tempo. Dito isto... Ela está pronta para falar hoje. Dito isto, vamos para o nosso próximo bloco para a gente falar dos presídios e da passeata. Passeata não, né? Do ato da Paulista. Bom, vamos começar com a história dos presídios. Eu acho que a essa altura, né, vocês já sabem tudo que está rolando na história da fuga de 2 presos do Presídio de Segurança Máxima Federal de Mossoró. Essa história, a fuga aconteceu antes do carnaval, não, durante o carnaval, né? Foi no dia... Daqui a pouco já vai completar um mês. Foi no dia 14, ali na semana, quarta-feira de cinzas. Completou 20 dias nessa segunda-feira que a gente está gravando aqui. E, ao longo desse tempo, muitas informações apareceram. Eu acho que vocês já devem estar sabendo, né? A fuga aconteceu de madrugada. Logo depois, teve aquela primeira reportagem no Fantástico, em que os repórteres, acho que foi o Paulo Renato e o Mohamed, né? Eles entraram dentro do presídio e aí descobriram que a história dos presos conseguirem, né, cavucar paredes, cavar a parede, é porque tinha um excesso de umidade, então as paredes, o reboco estava completamente mofado, estufado, então aquilo deixou, obviamente, muito mais fácil, né, de ser escavado, de ser mexido. Todo mundo já viu uma parede corroída por umidade, você derruba a parede na mão, né, se você quiser. As ferragens também estavam todas enferrujadas, então também foi muito fácil para eles removerem as vigas. Depois foi descoberto que tinha
centenas de câmeras de segurança, vou falar o número certo aqui, né? De câmeras de segurança que não estavam operando. Em maio de 2021, teve um levantamento no presídio sobre as câmeras de segurança. E das 192 câmeras instaladas, 124 estavam inoperantes e as câmeras que funcionavam também apresentavam algum tipo de instabilidade. Gente, inacreditável isso. Presídio de segurança máxima, que tem 192 câmeras e 124 não estão funcionando. Como assim? Em agosto de 2023, um novo relatório apresentou problemas no acesso a uma área de serviço, que foi exatamente uma área onde esses fugitivos passaram, que uma das portas não estava fechando porque estava corroída por ferrugem. E esse mesmo relatório, em agosto de 2023, fez um alerta de que se algum preso retirasse a luminária das celas, ele conseguiria ter acesso à área externa, e foi exatamente o que esses 2 fugitivos fizeram. Essas 2 pessoas que fugiram foram Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, são ligados ao Comando Vermelho. Os 2 condenados por tráfico, assalto, organização criminosa, e o Rogério também por homicídio de um adolescente. Em 2013, eles 2 tentaram fugir de um presídio no Acre, chegaram a serrar as grades, né, da unidade, e ano passado eles foram transferidos para a penitenciária de Mossoró, depois daquela rebelião que deixou 5 mortos em Rio Branco. Acho que todo mundo lembra disso. Então, num primeiro momento, todo mundo ficou alarmado de, meu Deus, como é que foge de uma prisão de segurança máxima? E depois começaram a aparecer as falhas de segurança e de manutenção e de fiscalização da própria prisão. Então, as celas não eram vistoriadas todo dia como deveriam. Então, eles conseguiram fazer esse buraco, disfarçar esse buraco sem que fossem descobertos. Enfim, várias coisas possibilitaram, vários erros, né? Várias sequências de erros, não foi um erro só, possibilitaram essa fuga. Num primeiro momento, o Lewandowski, lá atrás, foi no dia seguinte, né? Na quinta-feira, no dia 15. Antes que todas essas falhas fossem de fato apuradas e descobertas, ele apresentou um plano para a construção de muralhas em todas as 5 unidades prisionais federais. Uma coisa assim que é inacreditável, foi uma das falas mais inacreditáveis desse processo todo. Achar que construir uma muralha no entorno de presídio vai resolver, né, simplesmente um problema, que era um problema interno, né? Eu acho que até agora não se sabe ao certo se teve conivência, né, de agentes direta, né, de agentes penitenciários, pessoas que foram compradas para facilitar essa fuga, mas o fato é que a prisão estava basicamente entregue às baratas. Nesse último final de semana no Fantástico, teve matéria também falando que esses 2 presos que fugiram fizeram uma preparação, ai gente, tão surreal. Fizeram uma super preparação física, porque eles precisavam emagrecer para conseguir passar pela fresta que eles fizeram, e também ter mais resistência física para sobreviver dias e dias na mata, né, tentando escapar dessa operação. Tem 20 dias que eles estão fugidos, eles foram vistos pela última vez numa fazenda. O sítio e a fazenda onde eles foram vistos pela última vez tem 6 quilômetros de distância. Do presídio até essa área onde estão concentradas as buscas agora já são 22 quilômetros de distância, então você imagina o tamanho do raio, né, de busca. E, por enquanto, assim, nem sinal, né? Teve uma entrevista com um cara que parece que abrigou eles, né, no sítio, onde eles se alimentaram e tal, mas eles continuam foragidos depois de 20 dias. E aí eu acho que revela todas as fragilidades, as negligências, né, desse sistema de justiça e de punição, né, de cumprimento de pena, que é completamente equivocado por origem e falho no que se propõe, no punitivismo que se propõe a fazer. Na noite e madrugada, né, do último sábado, dia 2, 24 presos foram transferidos de Mossoró para Catanduvas, no Paraná, incluindo eles Fernandinho Beiramar. No momento, são 600 agentes de segurança que atuam de forma integrada, policiais federais, policiais rodoviários, PRF, militares e civis,
policiais militares e civis, né? Além da Força Nacional fazendo essa busca. E até agora nada. Então, assim, é realmente o retrato da falência desse sistema que já começa absolutamente equivocado. Eu acho que sempre teve no imaginário, né, que as prisões federais eram o grande modelo, porque a gente sabe que as prisões estaduais são completamente degradadas. Bom, né, nós somos aqui o país do Carandiru, né, e de outras dezenas de rebeliões, de violações de direitos humanos, de todo tipo de tortura, de péssimas condições, de superlotação, de tudo isso, né? A gente está careca de saber das condições dos presídios pelo Brasil inteiro. E as prisões federais, para quem acredita, né, nesse modelo, sempre foi a fina flor desse sistema. Seguro, tecnológico, né? Muito mais sério, não são superlotadas, então outro patamar. E agora a gente está vendo que era degradado, que não tinha manutenção, que não tinha vigilância adequada, que as falhas eram denunciadas e nada era feito. Então, assim, tem muita coisa para ser revirada sobre essa história, as buscas continuam, e eu queria ouvir Flávia Ol. Eu acho que muito já foi dito por você. Primeiro, o risco de desmoralização de um sistema até então tido como sério, robusto, seguro, né? Como uma alternativa, especialmente no que diz respeito à prisão e ao cumprimento de pena por chefes, né? De organizações do crime organizado. Então, o sistema federal tem 5 presídios de segurança máxima. Até então, nunca tinha sido violado. Eu acho que o modelo é de 2006, portanto, do primeiro mandato ainda do Lula, esse conceito, essa ideia. O sistema federal, ele é totalmente diferente, tem uma realidade totalmente diferente dos presídios estaduais. Então, não há superlotação, pelo contrário, tem sobra de vagas. Você tem um efetivo de agentes penais federais ou policiais penais federais que é mais que o dobro da quantidade de presos. Um ano atrás eram 1.100 policiais penais federais para 489 detentos. Então não tem explicação para essa fuga. E quando a gente acompanha, né, a cronologia e a forma como a fuga se deu, você vê claramente que o sistema falhou. Eu lembro que logo depois da fuga, no dia mesmo, né, eu estava apurando para a Globo News e conversei com o Renato Sérgio de Lima, que é o diretor, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. A gente traz muito dos dados produzidos por eles aqui. E ele chamava atenção, ele me trouxe a seguinte ideia: olha, presídio federal, eles são estruturados para serem de segurança máxima. Portanto, eles não têm só uma dimensão de controle, ele tem várias. E para uma fuga dessa se realizar, várias dessas camadas foram violadas ou falharam. Mais ou menos numa analogia que ele fez e que depois o ministro Ricardo Lewandowski repetiu, uma analogia com um acidente aéreo. Nunca é um só motivo, é um conjunto de fatores. E, de fato, quando a gente entende como eles saíram, você vê várias falhas, né? As câmeras, a possibilidade de ter tirado vergalhão da construção para cavar lá, para aumentar o buraco lá da luminária que permitiu a fuga. A fuga sair num lugar com possibilidade de alcance da área externa, em outros presídios não é assim, em outros presídios federais. Um canteiro de obras funcionando sem nenhum tipo de protocolo, né, que impedisse, por exemplo, que os 2 presos tivessem como tiveram acesso a alicate, a ferramentas para cortar grade. Não tinha muro, tinha grade. Então, assim,
E o próprio sistema de vigilância que permitiu com que agentes penais só se dessem conta da fuga mais de 2 horas depois. Né? Os sistemas de câmeras que não estavam funcionando. O ministro Lewandowski chegou a falar, era terça-feira de carnaval, tem um descuido. Pelo amor de Deus, né, gente? Presídio de segurança máxima, terça-feira de carnaval? Gente, só rindo de uma pataquada dessa. Não, como pois assim é, a terça-feira porque, de carnaval? Você vê que não era de segurança máxima. Tem feriado de carnaval pra segurança pois agora? Então assim, não era de segurança máxima. Então Segurança estava tudo mínima. errado ali. O que o governo, né, e o Ministério da Justiça acabou promovendo depois disso? Um protocolo mais severo de segurança, não apenas em Mossoró, mas nos outros presídios federais, uma grande avaliação das necessidades de aperfeiçoamento, e isso é absolutamente fundamental. Falta o eixo da responsabilização. É difícil imaginar que esses presos não tiveram nenhum nível de facilitação, né? E aí, se tiveram, foi por quê? Por algum tipo de ação, coação ou corrupção a partir da facção criminosa, ou foi, e essa hipótese não foi ainda descartada, algum tipo de retaliação ao novo comando do Ministério da Justiça. Há uma desconfiança também em relação a isso. Uma tentativa inicial de desmoralização ou de constrangimento do novo ministro Ricardo Lewandowski, da sua equipe, Ricardo Lewandowski, que sucedeu Flávio Dino, em particular porque a substituição da Secretaria de Políticas Penais, ela envolveu a entrada de um novo secretário que não tinha na sua equipe de primeiro escalão, digamos assim, nenhum policial penal federal. Então havia essa desconfiança entre especialistas na gestão anterior. O chefe de gabinete do então secretário de Políticas Penais era um policial penal federal. E há uma rixa na Polícia Penal Federal em relação à Polícia Rodoviária Federal e em relação à Polícia Federal, porque eles comandam suas próprias instituições. E isso não aconteceria na política penal. Então, assim, se houve algum tipo de sabotagem por corrupção, por coação, por ameaça, ou em retaliação ao governo, ao ministro, ao secretário, à sua equipe, isso precisa ser apurado e os responsáveis punidos, né? Então tem um eixo aí de ainda investigação que não foi revelador, esclarecedor do que exatamente aconteceu, do que motivou. A primeira informação é de que não haveria uma participação da facção criminosa do Comando Vermelho na fuga, né? Eles não teriam sido, não teria sido um resgate por parte da organização criminosa. E essa preocupação existiu na origem, porque se trata não de 2 indivíduos, de 2 criminosos, da cadeia de comando, do topo da cadeia hierárquica de comando do CV, do Comando Vermelho, mas seriam 2 matadores, que poderiam ter sido resgatados do presídio para algum tipo de tarefa, seja no Acre, de onde eles são originários e onde, na região norte, o Comando Vermelho é hegemônico, e a gente sabe que o crime organizado cresceu muito na região norte do Brasil, o crime transnacional, inclusive de braço dado com crimes ambientais e ameaça aos povos indígenas. Isso precisa ser também trazido à tona, ou se era até algo relacionado à disputa territorial no Rio de Janeiro, onde também o Comando Vermelho é hegemônico e está em disputa, né, com milícia, disputas territoriais. Isso não ficou claro num primeiro momento, foi descartada essa possibilidade de um resgate por missão a serem cumpridas por esses 2 criminosos. Agora, uma vez que eles saíram, eles tiveram, pelo menos durante os 10 primeiros dias, apoio da organização criminosa. Tanto assim que 5 pessoas já foram presas, inclusive com
desconfiança de veículo que estava sendo conduzido para resgatar, de armas. Eles entraram em residências, pediram telefone celular, né? Roubaram telefone celular de moradores dos locais, fizeram ligação para o Rio de Janeiro, armas que seriam entregues a eles. Então, em algum momento, se não foi planejado, se a fuga não foi planejada no contexto da organização criminosa, eles mostraram, digamos assim, contato, aliança, conexão, né? E isso preocupa, porque, veja, a gente está falando do Rio Grande do Norte, de Mossoró, né? Quase divisa com o Ceará, 2 presos, 2 fugitivos do Acre, originalmente, que conseguiram algum tipo de apoio. Quer dizer, são presos faccionados e os tentáculos é algo que a gente já sabia, mas que confirma, das organizações criminosas espalhados, capilarizados, né, pelo Brasil. No fim de semana, a informação era de que eles estariam agora sem contato com a organização criminosa. A conferir. Já são mais de 15 dias, né? Acho que são 16 ou 17 dias dessa fuga. Não é simples recapturarem. Pode parecer que é, mas não é. Primeiro que o território é um território adensado, né? E esses presídios de segurança máxima ficam em áreas isoladas. Eu até me lembrei do caso daquele brasileiro que fugiu de uma prisão na Pensilvânia, que assassinou a namorada. Acho que é Danilo Cavalcante, o nome dele, no ano passado. Acho que foi em fim de agosto, e ele levou 13 dias para ser recapturado pela polícia nos Estados Unidos. Também, mesmo esquema, era uma área adensada de mata, ele entrou em algumas residências, roubou comida, catou coisas de plantação, e ali a região se sabe que é uma região de produção de frutas, de alguma produção agrícola. As casas que eles invadiram ou assaltaram, eles pegaram alimentos, né, ovos, comida e tal. Todo dia a Polícia Federal diz que está fazendo um cerco. Não é simples, agora eles estão numa região de caatinga, né, do semiárido. Mas como choveu muito, tá verde, né, não está exatamente simples pela busca, tem uma vegetação mais adensada. E as pegadas, né, que eles deixaram, como choveu muito nas últimas semanas, elas foram apagadas, o que prejudicou o trabalho de acompanhamento pela polícia. É óbvio que é uma questão de honra recapturar esses presos. O custo está imenso, né? 600 homens, é muita coisa. Então, assim, gente, aí a eu gente acho que eles já devem estar anos-luz longe desse lugar. Se você pensar no tamanho da... Não, no fim de semana eles invadiram uma casa e tal. Eles ainda estão no território. Acho que não conseguiram chegar no Ceará. Mas, assim, é uma coisa de gato e rato. Quando a polícia chega, eles acabaram de sair, enfim. Não é simples, né? Por isso que um presídio de segurança máxima tem que ter tantas dessas camadas para impedir fuga, porque não é fácil de... Tem que ter segurança máxima, basicamente. É isso. E é importante que eles sejam recapturados e que o governo apresente aí as medidas, né, os atestados de segurança máxima do sistema para que ele não seja desmoralizado. No sábado, a informação, a gente está gravando hoje, segunda-feira, no sábado veio hoje, né? Hoje, segunda-feira, dia que a gente está gravando, tornou-se pública a informação de que Fernandinho Beiramar e outros detidos em Mossoró foram removidos, também por uma questão. Tem um rodízio que é feito de tempos em tempos, mas foi uma medida também... ele tinha acabado de ser transferido, né, de Campo Grande para Mossoró, em janeiro. Então... E agora ele foi para Catanduvas, no Paraná. Então, assim, esse é um ponto importante de restabelecer a credibilidade de um sistema federal penal que mostrou resultados do ponto de vista de isolamento dos presos, dos chefes, né, de facções,
Mas, assim, é a ponta de iceberg de um sistema penitenciário que o federal é um oásis diante do que a gente sabe em termos de violações de direitos humanos, né, no sistema penitenciário, e de superlotação e de próprio ambiente de aprendizagem, de cooptação e de formação de integrantes de quadrilhas do crime organizado. Aliás, em paralelo a isso, nós vimos o Senado aprovar um projeto que restringe ou quase inviabiliza as chamadas saidinhas em datas comemorativas, né, que é um mecanismo da lei de execução penal que os especialistas consideram absolutamente fundamental para a ressocialização. E que não é esse o problema, né? Pois é. Sempre tem mais de 90 e tantos % de retorno. 95% precisamente, né, no último ano, mas nós tivemos 2 episódios escabrosos que justificaram o oportunismo político desse eixo, desse grupo político que ganha musculatura com o punitivismo, com esse tipo de modelo, né? O Flávio Bolsonaro relatou rapidamente e o Senado aprovou. Quais foram os 2 episódios? 2 chefes da facção do Comando Vermelho que tiveram direito à saidinha de Natal no Rio de Janeiro e não retornaram, e um criminoso que em Minas Gerais também teve o direito a essa saída temporária, não só não retornou, como matou um policial. A gente precisa pensar por que indivíduos com esse grau de periculosidade tiveram acesso à saidinha, né? A saidinha, ela está prevista para quem não cometeu crime hediondo, para quem com resultado morte, para quem está em regime semiaberto e, portanto, já sai para trabalhar ou para estudar e retorna. E o índice, como a Isabela já mencionou e eu repito, é baixo comparado com o benefício, né, de quem não volta. E aí é mais sobre aperfeiçoar o sistema e menos sobre retirar direito de todos os presos num sistema penal e de execução penal que tem como objetivo a ressocialização. Aliás, nessa linha, eu também incluiria a questão da Suzane von Richthofen. Não vou fazer... Obviamente que do ponto de vista do julgamento moral, eu tenho a pior imagem possível, mas, assim, do ponto de vista objetivo da legislação, do cumprimento de pena, etc., é uma cidadã que está em dia, está quites. E aí, nesse sentido... Gente, é completamente ridícula essa perseguição. De frequentar a faculdade. Nossa, enfim. Gente, eu não aguento mais. A mulher dá toda vez que ela saía, né? Que ela tinha direito a essas saídas, era... Nossa, matéria. Suzane von Richthofen deixa a cadeia para não sei o quê. E aí agora ela tá em, acho que liberdade condicional, né? E começou a fazer faculdade. E aí já tem 300 mil fotos do povo da sala dela. Ela tá fazendo direito, tirando foto dela na faculdade. Tipo assim, gente, foi mal, mas assim... Ela não deve absolutamente nada, né? Ela além do que da liberdade condicional dela para a justiça. A gente pode ter a opinião que a gente quiser, mas justiça não é opinião, né? Tipo assim, você pode falar assim, na minha opinião, ela não deveria estar livre. Foda-se, essa é a sua opinião. Isso não é o cumprimento que diz o rigor da lei. Ela cumpriu a sua pena, ela está em liberdade condicional, ela tem direito e não privilégio. Ela tem direito. Se outros presos não conseguem acessar esse direito de cumprir sua pena, de ter liberdade condicional, de passar por uma faculdade e tocar o seu processo de ressocialização, significa que eles estão tendo direitos negados, não estão conseguindo acessar os seus direitos. O que a Suzana está fazendo é acessar um direito, ela tem o direito. Tá fazendo a faculdade dela e ninguém tem porra nenhuma a ver com isso, entendeu? Tipo assim, eu não consigo entender, eu não aguento mais de ver foto dessa mona em todo lugar que ela vai. E aí o povo, meu Deus, que absurdo. Que absurdo por quê? Tipo assim, não interessa qual é a sua opinião. Ela não está agindo fora da lei, ela não é uma foragida. Cara, que coisa perturbadora. Eu acho um saco essa perseguição. Não sei se é perseguição, mas esse fascínio, esse fetiche de ficar indo atrás da Suzane von Richthofen, sendo que, tipo assim, gente,
é isso. Ela cumpriu e ela fez tudo que ela tinha que ter feito. Uai, o que a gente pode fazer? A gente acredita em ressocialização ou não? Porque se a pessoa cumpre o que deve para a justiça, sai, tá fazendo uma faculdade, e todo mundo fica em cima dela como se ela fosse um bicho, tirando foto, e meu Deus, olha que absurdo, não sei o que lá. Então tem trocentas coisas que precisam mudar, mas assim, fato é, ela está seguindo a vida dela com o que foi determinado para ela pela justiça. Eu acho um saco esse show que se faz em torno da vida e do desdobramento da vida da Suzane von Richthofen. Que coisa insuportável. E veja, eu quero dizer que do ponto de vista moral, ético, pessoal, obviamente, né, tenho todas as ressalvas, né? Eu sou mãe, eu sou avó, enfim, o crime foi bárbaro, é inaceitável. Agora, foi o que a justiça determinou, foi o que ela cumpriu e vida que segue. Lamento. Se você acha que na sua moral, na sua ética, na sua opinião, deveria ser XYZ, lamento, vai ficar achando na sua casa, porque ela não tá fazendo absolutamente nada de errado. Ela cumpriu o que foi determinado pela justiça. Aí você pode falar, a justiça é falha, a justiça é rasa, a justiça pegou leve, seja lá o que for, mas assim, julgar a mulher por estar seguindo a vida dela, aí não. Eu particularmente acho que não. Por mais condenável que seja o crime, moralmente, né, condenável o crime que ela tenha cometido. Mas eu acho um saco, eu acho que, tipo assim... E olha, eu adoro uma fofoca, mas essa fofoca, eu acho, assim, completamente sem propósito, suscita uma discussão que é rasa, que é estúpida, que não tem nada a ver. Então, assim, detesto esse assunto. Não, e de alguma forma glamoriza também, né? Nossa, é tudo errado. Mas, enfim... Vamos fechar a página Mossoró para a gente falar rapidamente da manifestação do ato lá na Paulista. Eu não tenho muito o que render sobre isso. A gente sabe que esse ato foi uma grande cortina de fumaça por conta da investigação, né, do Bolsonaro ter sido chamado para depor, da investigação do golpe tentado, né, do 8 de janeiro. Então, criou-se essa cortina de fumaça desse ato da Paulista. Olha ela falando do golpe tentado, gente. Flávia, eu aprendo. Eu tô aqui também como aprendiz no Angu de Grilo. Tudo dos angulers agora, golpe tentado. Mas o que eu queria pontuar são duas coisas. Primeiro, os especialistas nessa contagem de pessoas em eventos desse tamanho estimaram 185 mil pessoas. Não é número de se jogar fora. Eu não acho que a gente tem que minimizar a quantidade de gente que se dispôs... Foi muita gente. Depois de um ano e 3 meses que o Bolsonaro não é mais presidente... exatamente, que o Bolsonaro não é mais presidente. Que ele tem... A gente tem falado muito aqui de como esse cerco está se fechando no entorno da família dele. Como tem cada vez mais evidência de trocentos crimes que eles cometeram, desde a história das joias até ao golpe, até a história da ABIN, várias investigações paralelas girando em torno do governo dele, do ex-governo dele, das pessoas que trabalhavam para ele, dos filhos dele e dele próprio. E ainda assim, quase 200 mil pessoas, só em São Paulo, né? Se saíram de casa para ir nesse ato da Paulista, eu acho que a gente tem que se preocupar. A gente está vendo aí o crescimento do Trump nos Estados Unidos, sabe Deus o que vai ser também dessa eleição, mas assim, tá ressurgindo das cinzas, o Biden tá numa situação bastante complicada desde já, a gente já tem pontuado isso no Angu em alguns momentos nos últimos tempos. Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado de qual é a força que esse bolsonarismo aí ainda tem, girando em torno dessa figura do Bolsonaro, né? Eu não sei se outra figura, um germinado do bolsonarismo, teria tanta força. Mas, pelo visto, o Bolsonaro ainda tem bastante, né, apoiadores. E outra coisa que eu acho que a gente tem que ficar ligado, especialmente a galera de São Paulo, os votantes do município de São Paulo, foi a presença do prefeito Ricardo Nunes no ato. Esse ano tem eleição municipal. A gente está falando aqui
a gente já falou, né? Quando a gente falou das candidaturas do começo, né? Da corrida eleitoral, aquela história Tabata e Datena, Boulos e Marta? Foi, Boulos né? e Marta, Tabata e Datena. Boulos e Marta, Tabata e Datena. A gente falou disso aqui. Atenção, olhos abertos com o Ricardo Nunes, totalmente colado no Bolsonaro. Tava no ato, junto com o Tarcísio também, né? Governador de São Paulo. Então, assim, as eleições, a corrida eleitoral já começou definitivamente e olhos abertos para esse prefeito fantasma, né, de São Paulo. Não tenho muito a acrescentar, não. Foi, de fato, uma demonstração numerosa, né, de vitalidade, né, ou resistência do bolsonarismo. Eu acho que isso é inequívoco. Mas não sei se alguém achava que não. O bolsonarismo morreu. Não. O processo é muito robusto. Aliás, ele sempre existiu, né? O Bolsonaro, ele aglutinou essas forças reacionárias, né? Tudo isso que a gente sabe em torno dele. Mas nós sempre conhecemos pessoas com esse pensamento e sem, digamos assim, não só coragem para externá-lo, para sair do armário, né, como a gente diz, mas sem uma articulação coletiva. Pareciam figuras avulsas, né? Aquele tio da família, aquele avô, aquele pai, aquele vizinho, né? Eles sempre tiveram por ali e a extrema-direita, no Brasil e mundo afora, conseguiu uni-los, né? Agregá-los. E esse é um movimento político que não desaparece com o Bolsonaro, mas que ainda mostra o Bolsonaro como líder disso, né? Como o líder que ainda faz esse grupo, faz essas pessoas se mobilizarem. Eu acho que vale a pena chamar atenção para o que me parece foi marcante naqueles atos, uma redução da militarização. Eu acho que o susto, né, de forças de segurança, de militares e tal, em relação às investigações do golpismo, que ainda estão em andamento, que levou, né, de forma inédita, altas patentes das Forças Armadas, principalmente do Exército, à Polícia Federal para prestar depoimento, inédito na história da democracia brasileira, seja no período de 1946 a 1964, seja no pós-redemocratização a partir de 1985. Então não é trivial. E uma presença ainda marcante de pessoas que se autodeclaram como religiosos, né? E aí é interessante, porque se fala muito, eu conversei um pouquinho com o Ronilson Pacheco, e ele escreveu também um artigo, tem escrito sobre isso, se fala muito de uma participação massiva dos evangélicos neopentecostais. E a pesquisa que o Estadão mostrou, falando da presença, era de maioria católica. Acho que 50% católico, 30% evangélicos, mas algo nessa ordem. Então tem um conservadorismo cristão, mas não só protestante, que é marcante nesse movimento, nesse grupo político, nesse eixo político. Mas o que mais me chamou a atenção é que eles são muito definidos. Eu vou dizer aqui, gente, eu acho que por um sentimento de supremacia, essencialmente um movimento supremacista. Você vai ver na marcação religiosa, eu já falei, mas eu acho até que talvez seja menos marcante, né? Predominantemente homens, predominantemente de renda média alta. Tinha muita gente de São Paulo, do interior de São Paulo. Então você vê muito claramente grupos que, ao longo do processo histórico, são os grupos que foram se sentindo, ou é o grupo que foi se sentindo excluído a partir da maior representatividade que outros grupos da população conquistaram, em termos de direito, em termos de presença em espaços de poder. E aí estou falando das mulheres, estou falando dos negros, estou falando dos LGBT,
é muito assemelhado, né? Quando você olha o fenômeno Trump, o eixo lá de uma indústria que decaiu, é isso, é o americano masculino, branco, que foi trabalhador da indústria e que perdeu posição por conta da produção que foi exportada para a Ásia, por conta de maior produtividade. É quem se sente efetivamente credor da sociedade. Vocês me devem ter me tirado de posição. É uma faixa etária adulta, e aí é importante a gente pensar na dimensão de em que medida o campo progressista pode, digamos assim, atuar, né, do ponto de vista político, de reaproximação com os mais jovens, para que eles não sejam cooptados, né, porque a gente tem também uma juventude exposta a isso pelas redes sociais, pelo recrutamento, a gente sabe disso. Então, eu acho importante refletir sobre esse perfil. E volto a dizer, o campo progressista perdeu muitas possibilidades de aglutinação, de reunião a partir da precarização do mercado de trabalho. E esses grupos, eles estão a partir, eu acho, da militarização, que agora, pelo menos do ponto de vista visível, né, está em menor grau, né, de participação, mas do ponto de vista também desses encontros, dessas possibilidades de reunião em espaços religiosos. Eu achei muito sintomática essa composição desses grupos. É tudo que a gente já sabia, na verdade. São homens brancos de meia idade, de renda, algumas pessoas idosas que foram, enfim, que foram secundarizadas do ponto de vista da inclusão, de se agregarem, né? A gente falou muito aqui mesmo no Angu, na época dos acampamentos, de como os acampamentos eram uma espécie de aventura e de senso de utilidade por parte dessas pessoas que estavam, especialmente depois da pandemia, né, a partir da pandemia, apartadas de um convívio social, de um senso de utilidade mesmo. Então tem muita coisa para se pensar a partir disso. Agora, muitas sinalizações simbólicas, porque do ponto de vista pragmático, não teve nenhuma, né? O Bolsonaro sinalizou com um pedido de anistia que não virá, eu acho que nem o Congresso, ele sinalizou para o Legislativo, não tem esse espaço. Ninguém acha que os processos não vão andar a partir daquele ato de demonstração de relevância política, ainda que ele esteja inelegível. A Polícia Federal não deixou de cumprir o trabalho, o Supremo Tribunal Federal não deixou, o governo Lula continua aí. Então, assim, repito a frase que eu disse naquela noite do 8 de janeiro. A despeito dessas tentativas e dessas demonstrações, naquela ocasião do golpe tentado, dessa vez da manifestação na Paulista, com 6, 7 quarteirões, Lula continua sendo presidente, Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, era Rosa Weber à época, agora Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e vida que segue, né? Segue o jogo. Então, assim, do ponto de vista objetivo, aquilo foi nada. Tem um sentido simbólico. E aí, para a gente analisar e, enfim, quem for de atuar, quem for de analisar. Eu acho que serviu muito essa pesquisa para pensar para além dos evangélicos, né? Não é só sobre Malafaia e os evangélicos neopentecostais. Eu acho que a presença masculina diz muito. E aí, se a gente quiser fazer conexões com a economia ou a sociedade, interessa às mulheres debates e ações e decisões políticas relacionadas à saúde, à educação, à transferência de renda, a acesso ao mercado de trabalho, a enfrentamento à violência de gênero, do que efetivamente esse tipo de discurso moralizante, por exemplo, que Michele Bolsonaro levou, inclusive do ponto de vista de uma construção teocrática absolutamente incompatível com a Constituição brasileira. Vou entrar nesse mérito.
Mas, assim, é um grupo que se percebe credor, né, da sociedade, solapado em seus privilégios, em que eles consideram como direitos adquiridos, e acho que é fundamental que um governo, que políticos, que formuladores de política pública, que educadores se debrucem sobre os grupos historicamente excluídos, minimamente inseridos, incluídos, incorporados, né, a posições mais dignas ou de poder na sociedade, para que elas continuem acontecendo. Eu acho que o eleitorado que escolheu o Lula continua, digamos assim, comprometido com as mesmas ideias. Então, as mulheres não querem predominante, mesmo mulheres evangélicas, porque não é só a religião que define. Mesmo mulheres que são religiosas, que têm uma prática religiosa, estão preocupadas com a vida dos filhos, com o excesso de armas, com a falta de escola, com a falta de saúde, com as obrigações que têm para cuidar dos idosos. Então, assim, é importante, o Ronilson fala muito isso e eu concordo, a gente tende, numa visão até muito estereotipada, achar que só uma dimensão religiosa conservadora define um eleitor, uma eleitora. E não é só sobre isso, é muito mais amplo. E essas demandas precisam ser atendidas, compreendidas, para que esse grupo, essa concentração tão reacionária na sociedade, ela seja diminuída, desidratada, em prol da maioria ou das maiorias minorizadas. É isso, minha gente. Vamos então para o nosso último bloco para a gente fechar este Angu 225. Bom, eu queria falar aqui das regras que foram aprovadas pelo TSE sobre o uso de inteligência artificial nas eleições. Lembrando, né, que teremos eleições esse ano. Se você já perdido, teremos eleições em outubro desse ano. E aí, a gente já viu nas últimas eleições de presidência o quanto as redes sociais, já o começo dessa inteligência artificial, dos grupos, né, do Telegram, tudo que aconteceu nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, né, os grupos do Telegram sendo derrubados 48 horas antes, o Telegram congelado, quanto isso foi extremamente importante nessa reta final, né, naquelas 48 horas finais das eleições, mas como naquele momento foi um processo muito atropelado pelo tamanho da novidade que ainda é, né, lidar com o tamanho da influência das redes sociais nas eleições e como foi um processo absolutamente desrespeitado pelas big techs, né, pelas empresas e pelas redes sociais. A gente viu ao longo da corrida eleitoral do ano passado que os representantes brasileiros, né, do Telegram foi chamado a prestar esclarecimento. Quem lembra, né, o Xandão dando a coletiva do TSE falando do Telegram, suspendendo, né, as atividades do aplicativo, porque eles se recusaram a derrubar os grupos que estavam espalhando fake news, se recusaram a prestar esclarecimentos para o TSE sobre a atuação deles, remover os grupos que foram denunciados, que foi por medida judicial na época decidido pela remoção. A gente também lembra da Meta nessa situação, né? A Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, também sendo colocada na berlinda por conta dessa demora da resposta e da necessidade de judicializar para que conteúdo fosse removido, mas o estrago nesse meio tempo já estava feito. Então é tudo muito novo, né? E nesse 1 ano e meio, desde a última eleição até agora, a gente pode falar que a inteligência artificial teve um boom absurdo, tanto na produção de textos e imagens falsas, né? Principalmente de imagem, a gente hoje em dia já vê com frequência as imagens sendo usadas, geradas por inteligência artificial, sendo usadas tanto comercialmente, tanto para ilustração em matéria jornalística,
tanto para publicidade, para venda de produto, mas também para a criação de imagens falsas de fake news, né, que servem para confundir. E fora a criação das deepfakes, né, que são os vídeos, especialmente vídeo, que conseguem modular a imagem de uma pessoa falando uma coisa que ela nunca disse, e a voz também, né? Igual, deepfake em áudio, a gente já tem visto nos últimos tempos. Até dos artistas, né? Fazendo as músicas fakes, né? Como se fossem artistas cantando músicas que nunca cantaram. Beyoncé cantando forró. A gente viu isso nos últimos tempos. Então, o que é usado para piada em algumas situações pode ser usado de forma muito séria dentro de um processo eleitoral. E a gente, de fato, ainda não tinha regra nem regulamentação para lidar com isso, nem resposta rápida, nem instrução suficiente para como agir nessas situações. E o TSE decidiu, aprovou 4 regras, a princípio, né, essas 4, para esse uso de inteligência artificial nas eleições. Então, a primeira, exigir rótulo de identificação de conteúdo fabricado por inteligência artificial. Então, qualquer material visual que tenha sido feito por inteligência artificial deve ter um aviso explícito dizendo que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Tem uma restrição, segunda regra, restrição ao uso de chatbots, bots, eu não sei como é que fala, ou avatares para intermediar a comunicação da campanha. Então, é proibido você simular conversas em chat, como se a pessoa estivesse falando com o candidato, ou algum outro tipo de avatar que aparente ser uma pessoa real. Então, por exemplo, eu quero saber mais sobre uma proposta de um candidato, mando mensagem nas redes oficiais. E tem ali uma simulação que eu estou falando diretamente com esse candidato. Não pode. Terceiro, não pode nem a favor nem contra candidato nenhum o uso de deepfake, que é esse conteúdo, formato de áudio, vídeo ou a combinação de ambos os dois, criado ou manipulado para criar uma alteração ou substituir uma imagem ou uma alteração de voz de uma pessoa que seja ou viva, ou falecida, ou fictícia. Então, gente, juro, para quem assistiu Years and Years, é tão assustador a gente estar vivendo isso. Quem é um Guller, assim, de 4 anos atrás, tá careca de ouvir a gente falar sobre Years and Years, que é uma das melhores séries da história, na minha opinião. Que é uma série que basicamente previu tudo que aconteceu nos últimos anos. De deepfake, a tensão Estados Unidos-China, a vitória do Trump, a pandemia. Assim, rigorosamente tudo que aconteceu nos últimos anos tinha na série Years and Years. Quem não assistiu, trate de assistir. É uma das melhores séries que existe, assim. E na série tinha essa história de deepfake. Eu lembro que na época, quando ela foi lançada, todo mundo ficou tipo, meu Deus, como assim? Isso não é possível. E estamos aqui nós, regulamentando, proibindo o uso de deepfake em campanha eleitoral. 4º ponto, os provedores, redes sociais, aplicativos de mensagem, todas as plataformas da internet são obrigadas a retirar do ar sem necessidade de ordem judicial. Isso é muito importante, porque isso agiliza o processo de retirada de conteúdos do ar, contas e materiais que promovam condutas e atos antidemocráticos e também discurso de ódio, como racismo, homofobia, fascismo ou qualquer outro tipo de preconceito. O fato de não exigir ordem judicial agiliza muito o processo de retirada desses conteúdos do ar. Mas tem uma questão secundária que é muitas dessas denúncias que a gente faz a conteúdos discriminatórios, antidemocráticos, golpistas, as plataformas respondem como não violou os nossos termos. Então, não reconhece que esses conteúdos tratam desse tipo de violação. Então, tem um problema anterior, que é como é que acontece essa filtragem e essa compreensão desse tipo de conteúdo das plataformas. Mas, a princípio, essas são as 4 regras aí de uso de inteligência artificial, extremamente necessário, né, que a gente começasse a falar e regulamentar e colocar um pouco de margem, um pouco de limite nessa coisa sem lei, né, que virou essa influência da internet nas nossas eleições, especialmente nesses grupos, nesse compartilhamento desenfreado de fake news. Agora, com a nossa possibilidade, a facilidade que se tem, que se passou a ter, né, nesse 1 ano e meio, nesses 2 anos que vão separar essas 2 eleições,
para criar imagem fake e vídeo fake e áudio fake é uma bomba. Então, assim, infelizmente, muitas dessas regras dependem também do cumprimento, né, dos candidatos, das suas equipes e da sua base. Porque, assim, avisar que a imagem é gerada por inteligência artificial, qualquer material visual. Será que todos os candidatos vão avisar? Ou será que também vão agir de má fé? Porque o tempo da resposta, da punição, né, de você mandar retirar aquele conteúdo, vale a pena. Qual vai ser a punição para quem violar essas regras? Então, ainda são coisas que, enfim, ainda tem muita coisa a ser regulamentada, eu acho. Assim, isso, para mim, é só a ponta do iceberg. Tem outras atuações, outras formas de uso completamente equivocado dessas redes, né, que a gente já viveu nos anos passados. Então, ainda tem muita coisa a ser resolvida, regulamentada e tratada no quesito campanha eleitoral na internet, mas já é algum começo aí. Cara, achei seus comentários irretocáveis. Não tenho muito que acrescentar, a não ser, enfim, concordo inteiramente com esses riscos e com essa necessidade de regulação, mas eu queria só chamar atenção para essa postura do Tribunal Superior Eleitoral que enfrenta eu não sei se eu chamo de covardia, desinteresse, descaso do legislativo em relação à regulação das plataformas digitais. Esse debate está completando um ano. É que há muito interesse de boa parte do legislativo em não regular a internet e o uso das redes sociais, né? Tem muita gente que só ganhou a eleição por causa disso. Nesse campo exatamente. Da extrema-direita. Então, vamos trazer uma memória aqui. No ano passado, está fazendo mais ou menos um ano, entre abril e maio, né, nós tivemos ataques contra escolas, com resultado de mortes, e o Brasil descobriu que muito desse ambiente, né, de incitação à violência contra a escola, a gente tem Angu também falando sobre isso, vinha das redes sociais, não necessariamente da Deep Web, redes como o Twitter, YouTube. A Polícia Federal, naquele momento, que iniciou investigações com delegacias estaduais de crimes virtuais e chegaram a prender, chamar para depor, e a gente falou muito do risco, né, de cooptação de jovens, de adolescentes para esse ambiente de violência, até de misoginia. Tem um Angu longo em que a gente tratou disso. Foi a partir daquele debate, que pareceu que a legislação de regulação das plataformas digitais ela avançaria no Congresso. E o deputado Orlando Silva, relator, chegou a finalizar o projeto, ele ia para votação, houve uma ação muito forte das big techs e também da extrema-direita contra isso, dizendo que era violação à liberdade, etc., etc., e o projeto acabou saindo da pauta porque Arthur Lira, à época, que inclusive atuou para aprová-lo, sentiu que ele seria rejeitado. Então está na gaveta. E o que aconteceu? Vieram as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral tomou as medidas de regulação possíveis na direção de coibir fake news, bombardeio, né? Como é que fala isso? Alavancagem, né? Não é alavancagem, não. Impulsionamento de postagens e tudo mais. A Isabela já mencionou aí algumas regras. E a gente tem atuado na periferia disso. Quer dizer, a Justiça Eleitoral, nas suas atribuições, impõe regras que valem unicamente para as eleições, mas o bode continua na sala, né? Porque trata-se de uma atribuição do Congresso Nacional que não vem sendo cumprida por bloqueio, principalmente desse eixo mais conservador da extrema-direita e também por atuação das big techs. Eu lembro que na abertura,
Na abertura, não. Naquela sessão no Senado, sobre um ano do 8 de janeiro, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Lula, e acho que o Barroso, ou talvez o Lula e o Barroso, e menos o Pacheco, falaram da necessidade de aprovar o arcabouço de regulação das redes sociais. Esse, inclusive, tem sido um ponto que Lula tem tratado nas próprias agendas de viagens internacionais, de multilateralismo e tudo mais. O Alexandre de Moraes chegou a dar uma declaração dizendo: se o Congresso não fizer, faremos nós, justiça, no limite, obviamente, da Constituição. Mas veja, essa é uma atribuição do Congresso. Se houvesse, e muitas a Daniela Lima, lá na Globo News, inclusive chamou atenção para isso. Muito do que está, ou quase tudo do que está previsto nessa regulação para as eleições 2024 reproduz integralmente o projeto de regulação das plataformas digitais, apelidado como Lei das Fake News, que é um nome muito impróprio. Não, e o lobby das Big Techs, né, quando rolou isso, foi uma coisa assim surreal. Não, brutal. A gente lembra até da decisão do Alexandre de Moraes no Telegram, né, que eles estavam mandando mensagens falando do projeto. Exatamente, para as pessoas. O Google botou um link falando por que isso pode prejudicar o seu uso da internet, né? Gente, que é isso? Inacreditável. Então, a gente tem países, principalmente a Europa, que já tem regulação, né, em relação a isso, e até inspira um pouco do projeto brasileiro de responsabilização, mas assim, é óbvio que essas medidas são absolutamente fundamentais do ponto de vista de quem quer conduzir um processo eleitoral de forma justa, equilibrada, ilibada, né? Mas essas medidas não deveriam estar restritas à justiça eleitoral, né? Isso é preciso chamar atenção para isso, dizer isso. Essas medidas dizem respeito à legislação como um todo, porque tem reputações sendo destruídas, misoginia, falsidade ideológica, golpes financeiros a partir disso, porque é um território livre, é um terreno baldio. Quando qualquer outra atividade, serviço público, é regulado. Então, assim, agora o negócio da Shein, até a importação de Shein e AliExpress já está regulado e isso ainda não. Conseguiram resolver até essa seara e essa ainda não. Para fechar, eu queria falar, dentro dessa decisão do TSE, também aprovaram outras decisões sobre propaganda eleitoral, enfim, outras coisas, mas também 4 medidas contra desinformação e fake news, que são orientação de juízes para assegurar a eficácia das decisões de remoção de conteúdo ilegal. Esses aplicativos têm que comprovar que cumpriram determinação de retirar o conteúdo do ar. As plataformas vão ter que tomar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fake news e também veicular informações que esclareçam dados descontextualizados. Os provedores poderão ser responsabilizados caso não retirem do ar conteúdo de discursos de ódio ou antidemocráticos. Achei tudo muito vago, acho que falta explicar como é que seria isso, quais são as letras miúdas, que punição são essa, que medidas são essas que as plataformas precisam tomar, porque tô achando tudo muito na mão. Façam aí, vê aí como é que vocês vão fazer para impedir ou diminuir essa fake news. Acho que falta mais, ou pelo menos divulgação de quais medidas de fato serão essas. Outra coisa que também me chamou a atenção como positivo é que as lives eleitorais que os candidatos fazem, né, pelas redes sociais vão ser considerados ato de campanha. Então, são passíveis de avaliação na Justiça Eleitoral. Isso é uma ótima notícia, porque as lives também eram terra de ninguém, né? E os candidatos, o Bolsonaro foi eleito basicamente com aquelas lives de quinta-feira, né, que ele fazia antes e durante o mandato. Então, também uma medida bastante importante. Bom, vamos fechar esse episódio, né, gente, trazendo aqui um pouco de atualização da guerra entre Israel e Hamas. A última vez que a gente falou aqui, a gente comentou, né, a disputa aí de narrativa diplomática que estava
ocorrendo entre Lula e Netanyahu, né? A revolta do Netanyahu também, que tentando capitalizar, instrumentalizar a fala do Lula. Tiro saiu pela culatra, porque não deu em nada com os Estados Unidos. A gente chegou a falar disso no episódio, no último Angu, né, que a gente gravou. E aí, no dia 23 de fevereiro, que foi uma sexta-feira, o Lula, que estava em silêncio, né, depois dessa disputa aí de narrativa, e do Itamaraty falar que ele não pediria desculpa, não voltaria, não iria se retratar do que ele tinha falado. Ele, durante um evento aqui no Rio de Janeiro até, da Petrobras, ele voltou a falar disso. E falou: não troco a minha dignidade pela falsidade, sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano, que possa viver em harmonia com Israel. E digo mais, quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Então, assim, dobrou a aposta em cima do Netanyahu, lamento, fez um discurso, eu acho que dessa vez, né, essa fala dele, muito correto, muito potente, muito bem colocado, né, muito posicionado, como o Brasil sempre esteve, né, em relação à criação do Estado palestino, que repercutiu bastante, né, nessa sexta-feira esse discurso, rapidamente, assim, milhões e trilhões de compartilhamentos, de comentários. O Netanyahu basicamente teve que entubar. E na última semana, mais uma tragédia, né? Na quinta-feira, também foi notícia no mundo inteiro que mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 750 pessoas foram feridas por tiros, pisoteio ou atropelamento durante uma distribuição de ajuda humanitária que as forças de Israel abriram fogo, dispararam, atacaram as pessoas que estavam em volta dos caminhões que estavam distribuindo ajuda humanitária. Bom, é isso, né? Foi o que o Lula falou. Se não é o genocídio, eu não sei o que é genocídio. E a novidade é que no último domingo, no último final de semana, a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, estava em Selma, em comemoração, né? No marco de mais um aniversário do Domingo Sangrento, um dos eventos que marcou a marcha de Selma a Montgomery lá, nos direitos civis, teve um ato lá de aniversário desse domingo, conhecido como Domingo Sangrento, em que os manifestantes lá nos anos 60 foram atacados. E durante seu discurso, que ela pediu por um cessar-fogo imediato em Gaza, falando que o Hamas, que a bola estava com o Hamas e que o Hamas tinha que aceitar o cessar-fogo de 6 semanas que os Estados Unidos estava, né, que tinha conseguido, que Israel aparentemente, a princípio, tinha aceitado, e a bola estava com o Hamas agora de aceitar o cessar-fogo de 6 semanas. E aí ela ainda falou: as pessoas em Gaza estão famintas, as condições são inumanas, e a nossa humanidade nos coloca para agir, né? E dada a imensa escalada do sofrimento em Gaza, a gente precisa de um cessar-fogo imediato. Parece piada de mau gosto, né? O país que vetou todas as tentativas do Conselho de Segurança da ONU de cessar-fogo, agora, a gente precisa de um cessar-fogo imediato, cabe ao Hamas decidir. Então, assim, os Estados Unidos é realmente uma das várias escórias da humanidade. Vamos ver, né, o que vai sair dessa proposta de cessar-fogo de 6 semanas. O fato é que o Lula não deitou, canetou em cima do Netanyahu. É genocídio. A gente já falou disso aqui, continua, né, a morte indiscriminada de civis, de mulheres, de crianças, de pessoas que estão morrendo de fome em condições inumanas, como agora parece que percebeu Kamala Harris, e vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Mas é inacreditável que os Estados Unidos, depois de tudo que eles fizeram para apoiar Israel, financiar a guerra e inviabilizar qualquer tipo de tentativa de proposta de cessar-fogo do Conselho de Segurança da ONU, vetou tudo, agora quer falar que as pessoas estão morrendo de fome, a gente precisa de um cessar-fogo imediato. É inacreditável, né? Mas os Estados Unidos produzem essas coisas inacreditáveis. Então, essas são as atualizações. Vamos ver como se desenrola nas próximas semanas.
É. Acho que isso, até terça-feira que vem. Não, é porque essa é uma semana bastante importante, porque assim, são os últimos dias antes da prometida invasão das tropas de Israel, dos bombardeios de Israel em Rafah, para onde a população se deslocou É inacreditável. forçosamente. Inacreditável. Então, muito de tudo isso que a Isabela contou em relação à crítica global, às preocupações, as próprias declarações do Lula, o Macron, que falou de uma forma muito enfática. Menina! Eu tive que rir desse meme, né? Que logo depois que o Lula falou, o Macron falou que temos que resolver isso. Aí o povo compartilhando, falando, ele faz tudo para agradar o Lula. Não aguentei. Então, tem a ver com esse iminente início de operação em Rafah, porque vai ser a catástrofe maior, né? Muita gente vendo o 28 ou 29 de fevereiro, né, o dia lá da entrada do comboio, como uma espécie de ponto de virada, né? O próprio Biden passou a declarar e anunciou que os Estados Unidos iam oferecer ajuda humanitária lançada por helicóptero, coisa que a França já vem fazendo. Juro. Meu Deus do céu, gente, é revoltante. É revoltante. Então, assim, essa vai ser uma semana importante de a gente acompanhar como é que o mundo vai se comportar, as lideranças, né, globais vão se comportar em relação aos palestinos de Hamas. O que está acontecendo é muito grave e, de fato, Israel está vivendo um isolamento muito grande, inédito, com muito questionamento mundo afora. E como Israel, leia-se, governo Netanyahu, né, gente? Eu acho importante... não, se a essa altura a gente ainda tiver que explicar mas eu acho que a gente deve falar, realmente... porque, enfim... olha... Enfim. Mas eu acho que a percepção global vem se sedimentando na direção de que há um genocídio em curso, pelo número de mulheres, de crianças mortos diretamente ou que morrerão indiretamente pela falta de comida, pela falta de infraestrutura, pela falta de vacina, pela falta de condições de assistência à saúde. O território é terra arrasada e a gente ainda tem a questão adicional dos reféns, né, feitos pelo Hamas, que também estão em risco. Tem mais de uma centena, eu acho que tem cerca de 150 ainda reféns, cujo destino é desconhecido. Então, assim, sobre todos os aspectos, é necessário um freio, né? Um cessar-fogo. E acho que nos próximos dias a gente vai ver com que intensidade, com que ênfase e qual a efetividade da pressão global em relação a isso. Na semana passada, o próprio Lula encontrou com o Guterres, né, no encontro da CELAC, em São Vicente e Granadinas, no Caribe, e voltou a falar desse tema, do genocídio, e o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, tem sido crítico desde o primeiro momento, né, e sofreu muitos ataques em razão disso. Bom, é isso, é um tema para a gente acompanhar. Outro assunto que eu acho importante e carece de acompanhamento essa semana... Não, é porque acho que essa semana a gente vai saber muita coisa sobre o depoimento à Polícia Federal do general Gomes Freire, o ex-comandante do Exército, em relação à trama golpista. Ele que vinha sendo apontado por uns como o indivíduo, o militar que brecou a sanha golpista porque não botou as tropas do Exército, digamos assim, à disposição do Bolsonaro na sonha golpista. Por outros, e aí eu me incluo nesse outro grupo, como alguém que silenciou, no mínimo prevaricou, porque sabia da trama golpista, foi instado e nada fez. E, inclusive, deu abrigo para os acampamentos nas bordas dos quartéis. Mas ele foi chamado a depor na Polícia Federal e na sexta-feira, 1º de março, ele prestou depoimento durante 7 horas. Alguma coisa ele falou, né?
Ninguém fica 7 horas dizendo que não sei, não tenho conhecimento, peraí, vou me reservar o direito ao silêncio e tal. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Eu já falei do ineditismo, né, de oficiais de alta patente serem convocados pela Polícia Federal, a maior parte deles ficou em silêncio, mas tanto Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pode ter aí uma participação importante com desdobramentos no processo eleitoral. O PL é o maior partido do Brasil, quase uma centena de deputados, tem a ambição de fazer 1.000 prefeitos esse ano. Meu Deus. Ele sofreu busca e apreensão, Valdemar e a sede do PL, em razão daquela participação do Valdemar questionando o resultado das urnas e pedindo anulação de urnas, que deu naquela multa de 22 milhões impostas pelo Alexandre de Moraes, vocês vão lembrar disso, em final de 2022, né, logo depois da eleição. Então, houve um aditivo de busca e apreensão por conta desse movimento do PL na trama golpista, mas na sede do PL foi encontrado mais uma minuta de golpe na gaveta do Bolsonaro, e há desconfiança, eu tenho fontes que me confirmam isso, já falei na Globo News e repito aqui, que há desconfiança de que o dinheiro do partido foi usado para recrutar e financiar o deslocamento de autores do 8 de janeiro em Brasília. Isso aí é muito grave, né, que pode, de fato, destampar um eixo político partidário do golpismo com dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário, dinheiro nosso, né, dinheiro público. Então, esse é um ponto. O Valdemar, depois também longamente, já anunciou que tanto o Marcelo Câmara, que está preso e que tinha função no PL, função remunerada, teve os vencimentos suspeitos, assim como o Braga Neto, que também tinha função de gestão, então, aparentemente, tentando aí se desvincular. A gente vai entender melhor isso ao longo do tempo, a partir do que a Polícia Federal continuar apurando. E esse depoimento de 7 horas do general Freire Gomes. Eu acho que a investigação da trama golpista, ela está se encaminhando para o desfecho. Então, acho que são 2 temas, um de ordem internacional e outro local, que vale a pena a gente ficar atento essa semana. Nos Estados Unidos tem a super terça, mas ninguém tem muita dúvida de que os candidatos serão Trump e Biden, seja lá o que Deus quiser. E sexta-feira é Dia Internacional da Mulher, então quero me despedir deixando um abraço fraterno, um sorriso de cumplicidade com as Angulers, à disposição sempre para a luta, para o enfrentamento por mais direitos, por menos brutalidade contra meninas, jovens e mulheres no Brasil. No Brasil e no mundo, né? É isso, Angulers. Uma boa semana para vocês. Angu de Grilo de volta, entregue, 2 horas quase de episódio. Hablamos e hablamos e hablamos. Terça que vem estamos de volta. Eu ia falar Feliz Dia da Mulher, mas enfim, né? Tudo aquilo que vem junto com o Feliz Dia da Mulher. Então deixa pra lá. Meu beijo também a todas nossas ouvintes. E é isso. Bom final de semana. Terça a gente está de volta. Bom março, né? Começamos março. Primeiro Angu de Grilo de março. Que seja um mês frutífero aí pra todo mundo. Um beijo. Até. Beijo, beijo. Até. Saúde pra nós, pelo amor de Deus.